Saudações, meus amigos. A voz está um pouquinho ruim, mas dá para nós conversarmos. Essa aqui é a continuidade, pessoal, do primeiro capítulo, Introdução ao Estudo do Corpo Humano. E aqui vocês percebam, vamos falar um pouquinho dos planos anatômicos. Bom, as descrições anatômicas, elas são baseadas em 4 planos imaginários que passam através do corpo em posição anatômica. Então, pessoal, esses planos eles não existem no corpo humano, tá? São linhas imaginárias que passam no corpo humano para que nós possamos fazer as descrições anatômicas de forma coerente, né? De forma exata, e elas são baseadas nessas linhas. É claro que também esses planos são usados como referências para a dissecação de cadáveres e a produção de peças orgânicas por meio de cortes que vão respeitar esses planos. Nós começamos aqui com o plano mediano. O plano mediano é um plano vertical. Ele passa longitudinalmente através do corpo e divide o corpo humano em metades direita e esquerda. Então, desde já, eu lhes falo, o plano mediano, ele nos dá uma referência, por exemplo, para usarmos 2 termos, lateral e medial. Medial é toda a estrutura que estará mais próxima do plano mediano do corpo, e lateral será uma estrutura que estará mais distante do plano mediano do corpo. Por exemplo, se eu perguntar como está o dedo indicador em relação ao dedo anular, o dedo indicador em relação ao dedo anular está mais lateral, tendo em vista que ele, na posição anatômica, sempre, né, a posição de descrição anatômica é a nossa referência, então o indicador está lateral, está mais afastado do plano mediano em relação ao dedo anular. Os planos sagitais são planos verticais que passam através do corpo paralelos ao plano mediano. Então, se tu tens o plano mediano passando bem no meio do corpo, qualquer plano, né, com a mesma direção que esteja lateral ao plano mediano, ou seja, paralelo ao plano mediano, nós diremos que esse plano é sagital. Os planos sagitais são muito importantes também para o laboratório de anatomia na produção de peças anatômicas. Planos frontais. Os planos frontais são planos verticais que passam através do corpo humano em ângulos retos com o plano mediano, dividindo esse corpo humano em partes anterior e posterior. Então, daqui a pouco eu vou mostrar a ilustração, mas desde já, o plano frontal ele acaba sendo uma referência para nós sabermos no corpo humano quem é anterior, quem é posterior. Os chamados planos horizontais ou transversos são planos que passam através do corpo em ângulos retos com os planos coronais e mediano. Um plano horizontal divide o corpo em parte superior e inferior. Notem aí mais 2 termos, superior e inferior. Nós faremos aí alguns adendos em relação a esses termos. Os planos horizontais ou transversos são largamente usados na imaginologia, né? Vide a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, que o equipamento faz cortes no plano transverso horizontal, possibilitando aos estudiosos da área de saúde verificar a região interna das cavidades, né? Abdominal, torácica, pélvica. Percebam aqui, pessoal, que eu ilustro o plano mediano. Notem que é uma linha imaginária passando no meio do corpo e separando em metade direita e metade esquerda. O plano frontal, ele passa de outra forma, passa também no meio do corpo, observem, mas numa outra posição. Ele separa o corpo em parte anterior e parte posterior. Notem aqui o plano transverso ou horizontal. Notem como ele passa. E ele separa o corpo em partes superior e inferior. Aqui nós temos outras demonstrações e você vê que o plano mediano é o plano que passa no meio do corpo. Imediatamente lateral ao plano mediano tem essa lâmina que, como ela não é no meio do corpo humano, é paralela, embora a sua disposição
seja a mesma do plano mediano, ela é um plano sagital. E aqui nas outras demonstrações, o plano frontal e o plano transverso ou horizontal. Aqui, meus amigos, um ponto muito interessante que eu particularmente cobro bastante nas avaliações dos meus estudantes queridos. São os termos de relação e comparação. Esses termos são importantíssimos para a nossa prática profissional, pois eles nos fazem descrever a relação de partes do corpo na posição anatômica. Notem, a posição de descrição anatômica sempre é o referencial. E comparam esses termos, fazem comparações, né, a posição relativa de duas estruturas entre si. Então, numa avaliação, eu normalmente faço comparações entre duas estruturas, como fiz agora há pouco. Como está o dedo indicador em relação ao dedo anular? Como está o nariz em relação à boca? Posso usar ossos, órgãos, como está o músculo diafragma em relação ao coração? E tantas outras questões que nós podemos formular. Os termos de relação e comparação também nos dão subsídios, nos dão um glossário para que nós possamos, fazer bons relatórios com descrições precisas, laudos, relatórios, como disse, um preenchimento de um prontuário, enfim. Esses termos de relação e comparação nos ajudam muito a ter uma precisão na descrição anatômica. Bom, começamos aqui com superficial, intermédio e profundo. Como diz o enunciado, são termos usados nas dissecações para descrever a posição de uma estrutura, como um músculo com relação a outras estruturas, pele e osso. Nesse caso aqui, meus amigos, superficial, dentre os três, é a pele. O músculo estaria num plano mais intermédio, e o profundo, neste caso, é o osso. Então, superficial e profundo, que é os que nós mais nos focamos, mais perto da superfície do corpo, superficial. Mais profundo, né? Eu uso, mais internamente, eu uso profundo. Por exemplo, a grande maioria das artérias do corpo humano são mais profundas em relação às veias. Então, eu vou encontrar num plano mais interno do corpo, enquanto as veias eu encontro, na sua grande maioria, elas localizadas mais perto da superfície do meu corpo. Então, em relação às artérias, grande parte das veias é mais superficial. Medial, intermédio e lateral. Nesse momento, eu peço um foco para medial e lateral. Vejamos, medial é um termo usado para indicar que uma estrutura está próxima ou mais próxima do plano mediano do corpo. Falei agora há pouco a vocês essa situação. Enquanto lateral especifica que uma estrutura está mais afastada do plano mediano. Veja aí, meus amigos, que os planos anatômicos começam a nos ser referências para que desenvolvamos esses termos de forma correta. Então, por exemplo, nos dedos da mão, e lembrar da posição de descrição anatômica, onde a palma da mão está voltada para frente, onde o meu polegar é o número 1. O polegar em relação ao dedo mínimo é lateral. O dedo mínimo em relação ao polegar é medial. Veja que o destaque para o enunciado comparam a posição relativa de duas estruturas. Então, eu posso perguntar sobre o dedo indicador em relação ao polegar, mas posso perguntar o polegar em relação ao dedo indicador. As posições são relativas. Isso me dá subsídio, repito, para que as descrições anatômicas sejam perfeitas. Imagine o seu joelho agora, e você conhece um osso na região anterior do joelho chamado patela. Então, a região anterior do joelho tem a patela, enquanto a região posterior do joelho tem a região poplítea. A região medial do joelho guarda uma referência com o ligamento colateral tibial, por exemplo, o menisco medial. A região lateral do joelho guarda uma referência com o ligamento colateral fibular, ou mesmo o menisco lateral.
Isso nos dá, mais uma vez, a possibilidade de descrever melhor as regiões do corpo humano, relacionar as partes e também, no momento de exame físico, né, de preenchimento de documentos importantes, na qual eu uso uma terminologia correta e tenho uma precisão em acertar esses locais. A voz está bem complicada aqui, mas vamos lá. Anterior e posterior, pessoal. Anterior, o que está mais na frente. Posterior, o que está mais atrás. O coração, por exemplo, está anterior à coluna vertebral. Já o externo, osso, que está no plano mediano do tórax, está anterior ao coração. Então, anterior e posterior, você usa esses termos no lugar de na frente e atrás. Inferior e superior. Aqui eu faço, né, um chamado aos estudantes para que fique claro que inferior e superior eu só deverei usar em situações que não relacionam, que não comparam duas estruturas do mesmo membro. Repetindo para não ficar tão confuso, quando eu tenho duas estruturas de um mesmo membro, seja ele o superior ou o inferior, eu não uso superior e não uso inferior. Eu uso o que está aqui embaixo, proximal e distal. Mas vamos primeiro nos reportar a inferior e superior. Inferior refere-se a uma estrutura que está situada mais próximo da planta dos pés, ou melhor, das plantas dos pés. Lembrando que a planta do pé é a região inferior do pé. Superior refere-se a uma estrutura que está mais próxima do vértice. O vértice é a porção mais alta do crânio. Então, repetindo, inferior e superior eu não usarei quando relacionar, quando comparar duas estruturas de um mesmo membro. Por exemplo, como está o escafoide em relação ao rádio? O escafoide é um osso da mão, o rádio é um osso do antebraço. Neste caso, eu não usarei inferior, eu usarei distal. Já já explico por quê. Agora, se eu comentar, se eu comparar como está o escafoide em relação à patela, o escafoide está superior em relação à patela. Mas, Luciano, são membros. Sim, mas não são duas estruturas do mesmo membro. O escafoide está na mão, a patela está no joelho, no membro inferior. Então, eu posso usar superior e inferior. Ok? Proximal, média e distal, pessoal, são termos direcionais usados quando se comparam posições mais próximas da fixação do membro, né? Ou longe de sua fixação, eu usaria distal. Então, imagine um membro superior. Vocês já conhecem o símbolo do membro superior, escápulas e clavículas. Pronto. Esse é o nosso referencial. No mesmo membro, quando eu comparar duas estruturas, meu referencial é o símbolo do membro superior. Tudo que estiver mais próximo do símbolo do membro superior será proximal. Tudo que estiver mais distante do símbolo do membro superior será distal. Exemplos. Como está o terceiro metacarpal em relação ao húmero? Bom, o terceiro metacarpal está na mão, o húmero está no braço. Nossa referência, símbolo do membro superior. Desta feita, o terceiro metacarpal em relação ao húmero está distal, né? Tendo em vista que o terceiro metacarpal está mais distante do símbolo do membro superior em relação ao húmero. O terceiro metacarpal está mais distante, o húmero está mais proximal. No membro inferior, quem é a referência? Onde o membro se fixa, no símbolo do membro inferior, ossos do quadril, preferencialmente. Então, por exemplo, o calcâneo, que é um osso do pé, em relação à patela, que é um osso do joelho, o calcâneo está mais distal. Não obstante, a patela, em relação ao calcâneo, está mais proximal, pois a nossa referência sempre será o osso do quadril. Repetindo, pessoal, proximal e distal só deverão ser usados em comparações de duas estruturas de um mesmo membro. E aí vocês veem também que o ponto médio aí de proximal e distal eu chamo de médio, assim como as falanges dos dedos, das mãos ou dos pés.
Você tem falange proximal, falange média e falange distal. Obviamente, com exceção dos primeiros dedos, do pé e da mão, que só tem 2 falanges constituindo seu esqueleto. Essa é uma ilustração de Keith Moore, anatomia orientada para a clínica, e tem toda essa relação, né, de proximal e distal, superior, inferior, perdão, medial, lateral e assim por diante. Quaisquer dúvidas, você pode colocar no comentário ou enviar um e-mail para lucianoduarteanatomia@gmail.com, lucianoduarteanatomia@gmail.com. Aqui alguns exercíciozinhos, pessoal. O rádio é proximal em relação ao húmero? Não, né? O rádio em relação ao húmero é distal. O que eu notei a princípio? São ossos do mesmo membro superior. Rádio é osso do antebraço, húmero é osso do braço. O esôfago é anterior em relação à traqueia? Não. A traqueia é anterior em relação ao esôfago. O esôfago é anterior em relação à traqueia? Não, o esôfago é posterior em relação à traqueia. As costelas são superficiais aos pulmões? Perfeitamente. As costelas são superficiais, são inclusive palpáveis. Geralmente as estruturas mais superficiais, elas são palpáveis. E a palpação é o procedimento do exame físico, né? Valiosíssimo para as nossas práticas na área da saúde. Por exemplo, a laringe é um órgão palpável no pescoço, no plano mediano. O osso ióide, osso da cabeça, que não se articula com nenhum outro osso do corpo humano, está no plano mediano e é palpável, pois é superficial. O pulso radial, ali medialmente ao processo estiloide do rádio, ele é palpável, pois é superficial. A bexiga urinária é medial em relação ao colo ascendente? Colo ascendente, né, logo após o seco, é a primeira porção do intestino grosso, está na região lateral do abdômen, do lado direito. A bexiga urinária está no próprio plano mediano, imediatamente posterior à sínfise púbica. A bexiga urinária é medial ao colo ascendente? Sim. O externo é lateral em relação ao colo descendente. O colo descendente, quase que na mesma disposição do colo ascendente, estará na cavidade abdominal do lado esquerdo, né? E o externo já está no próprio plano mediano, perdão. O externo é lateral ao colo descendente? Não, o externo é medial. Além de ser medial, eu poderia falar que é o quê? Também superior, ok? Pessoal, vou terminando mais essa aulinha, até para fazer mais fragmentado, porque uma aula, primeiro eu coloquei de 50 minutos, talvez te canse. Então, vou fragmentando esses nossos bate-papos, até para você não enjoar de mim, tá bom? Desde já eu agradeço as inscrições, os comentários, as curtidas, e no que eu puder melhorar, por favor, façam sugestões, porque vai ser de grande valia. Um forte abraço a todos.